Começamos agora Aedas no ar. O dia em que todos os povos da terra forem um só, haverá fé, haverá axé, haverá amor. Ei, gente, que alegria estar com vocês. Eu espero que estejam todas e todos bem por aí, com saúde e coragem para encarar esse restinho de ano. Eu sou Lucas Jerônimo e cheguei para apresentar a vocês a edição 46 do Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais. Chegamos devagarinho, ouvindo a música Haverá Axé, cantada pelos artistas Roger Rezende e Carlos Fernando Cunha, lá da Zona da Mata de Minas, em Juiz de Fora. Vocês já sabem que todo mês tem Aedas no Ar, o nosso programa de rádio que compartilha e divulga informações importantes sobre o processo de reparação dos danos sofridos pelas comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, na bacia do Paraupeba. Na nossa conversa de hoje, além das novidades do programa de transferência de renda, informadas pela Fundação Getúlio Vargas, vamos falar do processo de consulta pública que acontece neste mês de novembro em toda a bacia do Paraupeba. Por aqui vocês ficam sabendo também da luta pela efetivação da política estadual dos atingidos por barragens, a lei estadual que garante proteção às pessoas atingidas. E no quadro Nossa Cultura de hoje, te convidamos para a primeira feira de artes e sabores em Brumadinho. Pois então, bem-vindas e bem-vindos, continuem com a gente, porque o Aedas no Ar está só começando. Aedas informa. Vocês devem se lembrar que no último programa Aedas no Ar, na edição 45, conversamos bastante sobre o trabalho desenvolvido pelas consultorias contratadas pela Aedas para levantar estudos e diagnóstico dos danos que o rompimento da barragem da Vale causou ao meio ambiente. Esses estudos continuam acontecendo, mas os estudos da fase 1 do levantamento, feito nas regiões 1 e 2 do Paraupeba, já estão documentados e viraram revista. A Socioambiental é uma revista com 2 edições, uma para cada região, e nela a Aedas apresenta para as pessoas atingidas informações detalhadas sobre os principais danos identificados, alterações nos rios e proximidades, serviços ecossistêmicos afetados, ações de recuperação ambiental, detalhes sobre a realização de estudos e muito mais. As 2 edições da revista Socioambiental já foram lançadas, e se você ainda não viu, corra para o site da Aedas e confira. Basta acessar www.aedasmg.org/Paraupeba e pesquisar Revista Socioambiental. A gente sabe que, além do meio ambiente, diversos outros recursos e direitos das famílias atingidas sofreram danos com o rompimento da barragem da Vale. É por isso que estamos na luta por uma reparação integral. E durante esse processo, muita coisa já aconteceu, principalmente depois da homologação do acordo judicial entre a Vale e o Estado de Minas Gerais. Agora, estamos chegando em uma nova fase de participação das atingidas e dos atingidos, que precisarão votar nos projetos prioritários para cidades e comunidades em toda a bacia do Paraupeba. É a consulta popular, organizada pelos comprometentes do acordo, que começa em novembro. Mas para que servirá essa consulta? Como as pessoas atingidas poderão participar? E qual será o papel da Aedas nesse processo de votação? Como? Quando? Quem? Por quê? Explica aí. E para saber mais, conversamos com a Marjana Lourenço. Ela está por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela assessoria técnica no acompanhamento da consulta popular. Marjana, explica aí, que votação vai ser essa? Oi, gente, eu me chamo Marjana Lourenço e trabalho na Aedas, na região 1, aqui em Brumadinho, coordenando uma das equipes de mobilização e integrando o grupo de trabalho que vem desenvolvendo as atividades referentes aos anexos 1.3, projetos para os municípios, e 1.4, projetos para Brumadinho.
Esses 2 anexos integram o bloco de reparação socioeconômica do acordo firmado entre a Vale e o Comitê Compromitente, do qual fazem parte o Governo do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais. É de conhecimento que o processo de discussão e homologação do acordo judicial não contou com a participação das pessoas atingidas e nem das assessorias técnicas independentes, o que fez com que muitas das ações previstas e dos prazos estabelecidos viessem a conflitar com a realidade das comunidades. Ainda assim, compreendemos o grande esforço de todas e todos, desde a elaboração dos planos de ação comunitários até a escrita de seus projetos, a partir da organização de conselhos comunitários e de conversas entre as comunidades acompanhadas pela AEDAS. Entre os meses de abril e maio, a AEDAS contribuiu com as pessoas atingidas das regiões 1 e 2 na elaboração de mais de 500 projetos, com foco no fortalecimento de políticas e serviços públicos. Após escritos, esses projetos foram enviados ao Comitê Compromitente e organizados por grandes temas, como, por exemplo, turismo, agricultura, trabalho e renda, saúde, entre outros. Nesta nova etapa do processo, a consulta popular terá por objetivo identificar os temas e subtemas que são prioritários para as pessoas atingidas, auxiliando os comprometentes na definição dos projetos que serão detalhados e executados pela Vale a partir do primeiro semestre de 2022. Mas atenção, nem todos os projetos escritos e enviados entraram nessa etapa de priorização, podendo estar de fora, por exemplo, os projetos que não seguiram a condição exigida, que previa a necessidade de promover o fortalecimento do serviço público, e os projetos que podem estar contidos no anexo 2 do Acordo Judicial, o Programa de Reparação Socioambiental. O processo de consulta pública ocorrerá entre os dias 5 e 12 de novembro, nos 26 municípios atingidos da Bacia do Paraopeba. Poderão participar dessa etapa os eleitores dos 26 municípios que tenham o CPF cadastrado na Justiça Eleitoral e também as pessoas que recebem o pagamento emergencial da Vale. A votação ocorrerá por meio de 2 processos. O primeiro é necessário criar ou regularizar o cadastro no Portal Cidadão, no gov.br. E, em seguida, a escolha dos temas e subtemas se dará por meio do uso do aplicativo AppMG, desenvolvido especialmente para essa etapa. Para auxiliar as comunidades que tenham dificuldade de acesso à internet e também as pessoas que tiverem problemas em realizar o seu cadastro e utilizar o aplicativo, a AEDAS organizará nas 2 regiões pontos de apoio, colocando uma dupla de técnicos e técnicas e os equipamentos disponíveis para votação. Para saber mais sobre os pontos de apoio e entender como funcionará ao longo dos dias de votação, fale com os mobilizadores ou mobilizadoras que acompanham a sua comunidade. Você está ouvindo AEDAS no ar. Bora, gente! Seguimos conversando sobre os desdobramentos do acordo e sobre algo que ainda tem deixado muitas dúvidas entre as famílias atingidas. A transição do pagamento emergencial para o novo Programa de Transferência de Renda, o PTR, previsto no anexo 1.2 do acordo. A AEDAS tem acompanhado de perto esse processo e se esforçado para recolher as informações mais emergentes para responder às dúvidas sobre o programa. Produzimos o boletim emergencial e por lá divulgamos as atualizações desta transição. Uma das últimas notícias foi a confirmação da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, como instituição responsável por gerir e administrar o pagamento do Programa de Transferência de Renda a partir de novembro. AEDAS Entrevista. Sendo assim, buscamos contato diretamente com a FGV, que nos retornou com informações importantes sobre o pagamento referente aos meses de novembro e dezembro deste ano. Segundo as respostas da Fundação Getúlio Vargas, solicitadas pela nossa equipe, a primeira meta do PTR é realizar o pagamento do mesmo jeito que os atingidos e as atingidas estão acostumados no pagamento emergencial, sem interrupção nesse processo de transição. Não haverá nenhuma interrupção. O pagamento vai ser feito do mesmo jeito que os atingidos e atingidas já estavam acostumados.
A Fundação Getúlio Vargas fará os depósitos do mês de novembro no mesmo valor, na mesma conta bancária e nas mesmas datas que a Vale fazia o pagamento. O mais importante neste momento de transição é a garantia dos direitos dos atingidos e das atingidas. Esse é o André Andrade, gerente executivo da Fundação Getúlio Vargas e coordenador adjunto do projeto de gestão do Programa de Transferência de Renda. Ele nos respondeu também se, por agora, há necessidade das atingidas e atingidos apresentarem alguma documentação para receber o PTR. Neste momento, quem já recebia o auxílio emergencial continua recebendo o PTR, sem precisar fazer nada. Como disse antes, ele será depositado no mesmo valor, na mesma conta e na mesma data. Não é necessário apresentar nenhum documento para continuar recebendo o PTR. Já para as pessoas atingidas que buscam ser incluídas no programa, a FGV respondeu que vai seguir os critérios previstos no acordo judicial. Segundo a Fundação, a lista de documentos para a inclusão no PTR será divulgada assim que for definida junto às instituições de justiça. O que também gera muitas dúvidas entre as famílias atingidas é a situação das pessoas que estão com o pagamento bloqueado ou suspenso. A Fundação Getúlio Vargas respondeu que só manterá o bloqueio nos casos em que o requerente não tinha direito ao pagamento emergencial, conforme as regras vigentes. Ainda será feita uma análise dos casos e, por fim, se o bloqueio do pagamento for mantido, a Fundação assegura o direito da pessoa atingida de solicitar uma reanálise do caso. Quando os pagamentos bloqueados, eles serão analisados caso a caso, a partir dos critérios estabelecidos pela Justiça de Justiça, com um olhar cuidadoso e tratamento humanizado. Bom, pessoal, por enquanto são essas informações confirmadas pela Fundação Getúlio Vargas sobre o programa de transferência de renda. Mas buscamos também acrescentar as atualizações dessa transição na segunda edição do nosso jornal impresso, o Vozes do Paraupeba, que circula nas próximas semanas em todos os municípios das regiões 1 e 2 do Paraupeba. Fique por dentro. Você está ouvindo Aedas no ar. Você já ouviu falar da Política Estadual dos Atingidos por Barragens, a PEAB? Considerada fruto de uma luta histórica das lideranças atingidas e do Movimento de Atingidos por Barragem, o MAB, a PEAB é uma lei já sancionada em Minas Gerais. No documento, a lei assegura proteção e garantia de direitos fundamentais, porém ameaçados pelo avanço da exploração minerária no estado. O Rafael Donizete, da nossa equipe de comunicação, conversou com algumas lideranças atingidas que estão por dentro do assunto e vai explicar melhor para a gente. Ô Rafael, para garantir esses direitos, a lei precisa ser colocada em prática, né? É verdade, Lucas, e de acordo com o MAB, a efetivação da PEAB tem sido uma das principais reivindicações do movimento. Se for devidamente implementada, ela garante avanços na luta das famílias atingidas, como explica o dirigente do MAB, Jocely Andrioli. Foi uma grande conquista, porque a política prevê os direitos, primeiro, quem são os atingidos, o que é considerado um atingido, então prevê todas as dimensões do impacto socioeconômico, ambiental na vida das pessoas. A política tem objetivos claros, né? E objetivo principalmente de alcançar um dos temas que é muito caro para nós, que é o conceito de reparação integral, que abrange a restituição, a compensação, a reabilitação e a satisfação dos atingidos e também a não repetição desse tipo de violação de direitos na implementação de ações. Isso faz com que garante, né, se for implementada essa lei, garantida essa lei, todas as dimensões do direito da pessoa atingida. Jocely ainda deu detalhes de que a política estadual dos atingidos por barragens também determina por lei o plano de trabalho das assessorias técnicas independentes, como por exemplo a AEDAS, que atua nas regiões 1 e 2 do Paraupeba. As assessorias, elas têm o direito de ter um plano de trabalho que garanta a reparação integral dos atingidos. Isso está na lei. E, portanto, isso amara com muito vigor esse direito que conquistamos na Bacia do Rio Paraupeba, depois de muita pressão também e luta, as assessorias técnicas independentes, que tem agora uma referência de lei, né, que pode então se basear todo o plano de trabalho, a assessoria aos atingidos, para os atingidos ficar qualificados no entendimento de quais são os direitos e como alcançá-los. O projeto de lei da PEAB foi aprovado no final de 2020 e sancionado em janeiro de 2021. Foi necessária muita pressão e mobilização das famílias atingidas porque, antes de sancionar a lei, o governador Romeu Zema alterou trechos importantes do documento.
Claro que o governo Zema tentou atrapalhar bastante, conseguindo em alguns momentos, né? Ele retirou o termo passivo, que era o objetivo de recuperar também os lugares que os empreendimentos e o próprio governo têm dívida com os atingidos. Então isso ele conseguiu tirar. Nós vamos encaminhar uma nova lei que trata sobre esse assunto para tentar ir lutando por aqueles que há muitos anos já sofrem as consequências de impactos de barragem. Segunda coisa que ele tirou foi a inversão do ônus da prova, né, que no caso da lei ela previa que a empresa teria que provar no caso das pessoas não serem atingidas. Pelo contrário, elas já deviam ser admitidas como atingidas. Isso eles conseguiram vetar. Conseguimos salvar uma questão importante que foi a política tem valor porque ela vai ser incluída no processo de licenciamento ambiental. O governo tentou também tirar isso porque isso amara, né, com mais rigor a política a ser implementada. É por esse motivo que Jocely convoca as atingidas e os atingidos a conhecerem a lei e buscar saber o que ela garante na luta pela reparação integral. Saber item por item, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo dessa lei para fazer ela valer, porque ela está valendo, ela é lei em Minas Gerais. Então, assim, alguns elementos precisam ser regulamentados, mas isso não impede da lei ser executada em prática. Né? Tem uma lei em Minas Gerais garantida pela luta dos atingidos que precisa ser implementada na prática, e para isso é fundamental os atingidos conhecerem essa lei, né, que exigiu tantos anos de luta de vários atingidos e que agora precisa ser colocada em prática porque ela já é válida, ela está valendo sobre o território de Minas Gerais e precisa ser então garantida agora, executada em prática. Ô Lucas, eu conversei também com a Joelísia Feitosa, que é representante da Comissão de Atingidas e Atingidos do Satélite, que é um bairro de Juatuba. Assim como Jocely acredita, ela me contou que o esforço para garantir a efetivação da PEAB em Minas Gerais perpassa pela necessidade de organização das famílias atingidas para conquistar mais direitos. Sobretudo, o que mais importa é a vida das pessoas. Sabemos que uma lei por si, ela não irá garantir esses e outros direitos, mas aliada com a luta dos atingidos, é uma força importante e que facilita o nosso acesso aos nossos direitos. A gente sabe que alcançar direitos no Brasil não basta ter lei. Precisa de organização e precisa de luta. E é nesse sentido que o MAB se coloca como parceiro de todos os atingidos e atingidas para nós criar uma forte organização na Bacia do Rio Paraupeba e garantir os direitos que estão em lei, na lei mineira conquistada pela luta dos atingidos. Então, pessoal, é importante que a gente converse ainda mais sobre a política estadual dos atingidos por barragens, a PEAB, lutando para que ela seja colocada em prática o quanto antes. É com você, Lucas. Muito obrigado pelas suas informações e pela sua participação aqui, Rafael. Sabemos que o assunto é importante, né, para todos e todas da Bacia do Paraupeba. E caso reste alguma dúvida ou interesse em saber mais sobre o tema, fica a dica para você acompanhar os canais de diálogo da EDAS. Você está ouvindo AEDAS no ar. Olá, eu sou Alice Jolie. E eu sou João Vitor. Viemos convidar vocês para acompanharem o Aedinhas no Ar, o nosso podcast da Ciranda da AEDAS. Nosso programa é voltado para as crianças atingidas da região 1 e 2 da Bacia do Paraupeba. Apresentamos dicas de informações, histórias e brincadeiras para garantir a nossa participação no processo da reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale. Já lançamos 3 edições do Aedinhas no Ar. A próxima chegará em breve, com o tema Lendo o Mundo com Paulo Freire. Tá muito legal. Você pode ouvir o nosso podcast nas mesmas plataformas disponíveis ao AEDAS no Ar, grupos do WhatsApp, o canal da AEDAS no YouTube e nosso perfil no Spotify. Ouça e participe do Aedinhas no Ar. Nossa cultura.
muita comida boa, saborosa, produtos caseiros e artesanais feitos pelas próprias famílias atingidas do Paraupeba. Isso tudo você pode encontrar na primeira Feira Artes e Sabores de Brumadinho. O evento, organizado pelas lideranças atingidas da região 1, já tem data marcada. É no dia 14 de novembro e vai começar cedinho, logo às 9 da manhã. O Beto, que já está acostumado a conversar com a gente aqui sempre que tem evento cultural na região, explicou um pouco de como vai ser essa feira. Ele é morador da comunidade de Melo Franco, representante da Comissão de Atingidos e Atingidas lá do bairro e está na organização desse evento. Diz aí, Beto, o que vai ter na feira, hein? Pois é a Feira Artes e Sabores, ela vai ter tudo de tipo de arte, né? A gente vai ter ali tapeçaria, a gente vai ter pano de prato pintado à mão, nossos artistas locais, né, da região, tudo expondo os melhores e mais lindos produtos, e também na questão dos sabores, mais deliciosos sabores, né? A gente tem várias quitandeiras, a gente tem a nossa cultura aqui enraizada, que é uma carne defumada, é um queijo, é uma mussarela. Vai estar delicioso de ver e delicioso de provar. A ideia da construção da feira, né, a gente já tinha ela, era uma ideia existente, eu acho que em todas as comunidades, pela questão de mostrar realmente nosso bem maior aqui dentro, né, que os talentos que a gente tem aqui, tanto, né, na agricultura, que eu coloco aqui, quem consegue fazer, né, uma produção bacana, né, é um talento que a pessoa tem, né, aquela que consegue ter um pé de alface, um pé de couve, né, que alimenta as mesas de várias famílias. Isso é um talento. E o artista, né, aquele que desenha um pano de prato, aquele que faz uma obra de arte com as mãos, é outro talento. E Brumadinho tem que ser conhecido pelos talentos que a gente tem. E olha, pessoal, o Beto explicou pra gente que os objetivos da realização da Feira Artes e Sabores vão além da exposição e venda dos produtos. E o objetivo da gente poder dar um fomento para as comunidades, a gente também tentar sair dessa questão de minéria dependência, que a gente vê que não é o caminho. É mostrar também essa união que nós temos aqui. Eu faço parte da comunidade de Melo Franco, né, onde eu pertenço à Associação de Moradores, juntamente com o Du, que é o presidente lá da Associação de Aranhas. Nós nos unimos juntamente com todos esses feirantes, todos esses artesãos que sempre teve essa vontade, né, de expor essa questão da produção deles feita na própria mão, né, e mostrar para o turista, mostrar para o mundo, por que não, que nós, brumadinenses, temos a palavra resiliência no nosso DNA. E tentar realmente passar essa imagem de um local que tem resiliência, que tem um povo guerreiro, que tem um povo que está sofrido, mas que não vai abaixar a cabeça facilmente. Com certeza, Beto. E por falar em não abaixar a cabeça, a feira também denuncia a desvalorização da produção local e a falta de participação desses produtores e produtoras nas decisões judiciais de reparação integral. A gente vê muito aí que, infelizmente, o produtor, até mesmo da questão do acordo entre Vale e governo de Minas Gerais, ele não foi lembrado como deveria ser lembrado. Então, se ele não foi lembrado, a gente vai fazer ser lembrado. E é essa a nossa ideia também de provocação, de mostrar aos nossos governantes o quanto esse produtor, esse artesão, ele tem que ser valorizado. Eita, gente, o Aedas no Ar deste mês está chegando ao fim. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, valeu pela sua companhia. Curtiu o conteúdo? Repasse para outras pessoas e ajude as informações chegarem a mais gente. Nos encontramos no mês que vem e nossos programas estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio Anchor, Spotify e Google Podcasts. Por lá, dá para ouvir outra vez, a hora e quantas vezes você quiser. E se quiser saber mais sobre o trabalho da Aedas junto aos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, vai lá no www.aedasmg.org/Paraupeba. Deixe de lado o menino narciso, dividir é preciso, Oxalá quem mandou. Vista o branco da paz e celebre, a paixão se entregue, babá, jaiô.
A gente se despede ouvindo esse som que animou a nossa edição deste mês. Que novembro nos traga ainda mais força, fé, amor e axé. Valeu, gente! Até! Este programa teve a produção de Rafael Donizete, Rorian Pereira, Valmir Macedo. Roteiro Rafael Donizete. Edição Rorian Pereira. Apresentação Lucas Jerônimo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da Aedas Paraupeba.